quais são os 7 sinais de que estamos próximos da vinda do nosso Senhor Jesus, de que estamos próximos da chegada do Anticristo, aquele que fará uma aliança que durará uma semana e no meio da semana haverá o fim do sacrifício e oferta. Ele, aquele que já tem o fim decretado, aquele que tem um tempo já determinado por Deus para reinar e governar aqui na terra, aquele que liderará junto com o falso profeta a grande tribulação. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Desde o começo, Deus nunca nos deixou no escuro sobre as coisas que estavam por vir. Ele sempre nos deu imagens claras do que devemos esperar no tempo do fim. E essas previsões são os sinais que devemos observar para que estejamos atentos, alertas quanto aos sinais de Deus. Deus está ainda usando profetas nesses tempos, através de profecias, palavras, sonhos, visões. Mas nós temos a palavra de Deus escrita e dentro dela nós podemos encontrar muitos relatos de sinais dos tempos que estamos vivendo agora e dos tempos que ainda vamos viver. Deus, em sua infinita misericórdia, não quer que sejamos apanhados de surpresa quando essas coisas acontecerem. E é por isso que Ele já nos revelou, por símbolos, por mistérios, por revelações do Espírito Santo em sua palavra, o que nós devemos esperar e o que nós devemos estar atentos que não é verdade. Surgiram rumores e doutrinas humanas durante toda a história do Evangelho de Deus e foram transmitidas de gerações em gerações. Muitos rumores sobre as datas e previsões sobre a volta de Cristo, ou sobre o arrebatamento, ou sobre quaisquer outros relatos do fim dos tempos. Precisamos entender que desde os discípulos de Cristo já havia essa dúvida. As pessoas caminham dia após dia pensando como será o fim, tanto de suas vidas quanto do universo, do mundo. E é por isso que é tão difícil de entendermos detalhadamente sobre este tema, a respeito dos últimos dias, antes da grande tribulação e a volta de Jesus. Primeiro, o surgimento de falsos cristos. Mateus 24, a partir do versículo 4, nós podemos ler assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Sabemos que alguns já foram enganados por pessoas que se chamam de Cristo, mas não são. Você deve saber esta verdade e só esta verdade pode te libertar. Só existe um Cristo, um único Senhor, um único Filho de Deus, cuja segunda vinda está se aproximando rapidamente e cujo cada dia mais muitos precisam estar se ajoelhando e se prostrando diante dele. Então, você precisa estar trazendo lugar para ele e apenas para ele. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Não existe outro caminho para que você encontre a Deus. Não existe nenhum santo, não existe nenhuma doutrina humana. Apenas Jesus pode te levar a ele. Em segundo lugar, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação. Mateus 24, versículo 6. E ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então aqui podemos ver claramente que já estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos dentro das dores. Nós estamos dentro deste sinal de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pestes, fome, rumores de guerra. Nós já estamos vivendo isso, já vivemos isso. Então sabemos que já estamos dentro desta fase. Em terceiro, perseguição dos cristãos. Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Podemos ver em vários países ao redor do mundo a perseguição aos cristãos aumentando cada dia mais. Em contrapartida, o satanismo tem se tornado cada vez mais expressivo e bonito diante dos olhos do mundo, assim como um seriado no Netflix intitulado Lúcifer, como se ele se tornasse uma pessoa como nós, como os humanos, alguém que merece ter uma vida normal e um relacionamento, e dessa maneira cada vez mais o mundo vai enxergando o satanismo de maneira mais próximo do seu dia a dia. Em quarto lugar, a apostasia, ou seja, o afastamento da fé em Deus. 1 Timóteo 4, nós podemos ler, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Esse é mais um sinal persistente nos últimos dias, que talvez nós não vejamos ainda em todos os lugares, porque a igreja ainda está de pé. Mas nós também podemos enxergar que dentro das próprias igrejas tem se levantado cada vez mais doutrinas diabólicas, doutrinas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, que foram inventadas por humanos, inseridas como joio dentro do trigo, onde todo o resto que está ali congregando pode ser infectado e, se não estiver atento e alerta, pode ser levado para o fundo do lago do fogo. Por isso é tão importante que toda palavra que nós estejamos ouvindo, ou toda campanha, ou o que quer que você ouça nas igrejas que você vai, você esteja buscando dentro da palavra de Deus para saber se tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Da mesma forma que o Espírito Santo esteja alerta nos seus ouvidos e que você possa entender realmente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. A palavra de Deus é sempre a melhor direção para todos nós. 2 Timóteo 3,16.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em quinto lugar, muitos estarão dormindo e nas trevas, e achando que o melhor é proclamar paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 3, nós podemos ler assim: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Estamos vivendo este tempo onde olhamos ao nosso redor e a mídia tem cegado 90% da população que acredita e dorme diante das verdades que estão no oculto, e que nós, aqueles que estão buscando e ansiando pela presença de Deus em sua vida, pelo Espírito Santo, que é o único agora, neste momento, que pode te alertar, que pode te mostrar, tirar as escamas dos teus olhos e fazer com que você veja, não através dos olhos humanos, mas através dos olhos espirituais, a verdade oculta, que apenas os que têm o Espírito de Deus podem enxergar. E por causa disso, nós temos esta proeza de estarmos vestidos com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança que nós temos de que seremos salvos. Portanto, nós temos a obrigação de levarmos para frente um testemunho agradável ao Senhor, um testemunho de adoração em vida e não apenas em palavras. E assim, que nós possamos ser evangelistas natos que apenas vivem o Evangelho e trazem a palavra de Deus à tona aonde estiverem. Em sexto lugar, haverão homens com aparência de bons, mas na verdade muito maus. Podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aqui nós temos a descrição do homem mau, aquele que não carrega a presença de Deus dentro dele. Pelo contrário, aquele que deixa que as obras da carne, que a sua parte carnal cresça a cada dia, e ele vai se afundando no pecado cada vez mais. Toda vez que você se aprofunda nas obras da carne, você vai se afastando mais do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquele que te aproxima de Deus, é aquele que faz com que você se assemelhe mais ao caráter de Cristo Jesus. Portanto, no fim dos tempos, cada vez mais, os homens serão guiados pela carne, os homens serão guiados pela mídia, os homens serão guiados por líderes malignos, os homens serão guiados por cantores, artistas, referências malignas que têm pactos com o satanismo, que têm pactos com doutrinas satânicas. Todos esses que estarão sendo guiados por essas figuras estarão
cada vez mais próximos de Satanás e mais distantes de Deus. E nós já podemos enxergar isso ao nosso redor cada vez mais. Nós podemos enxergar até no meio dos nossos amigos e familiares, pessoas que têm se voltado contra aquilo que tem a ver com Deus e se colocado a favor das obras da carne a cada dia mais. Portanto, fica muito claro, temos que nos afastar deles. Afastar-se como? Afastar do que eles fazem. Nós temos que sempre amar o pecador, amar aquele que está no erro, mas detestar o seu pecado, detestar o seu erro, assim como Jesus fez com todos os pecadores que ele encontrou em sua jornada aqui na terra. Então, devemos sempre continuar pregando o amor para estas pessoas, mas sempre nos afastando daquilo que nós vemos que ela está fazendo ou falando que não vai a favor da vontade de Deus. Em sétimo lugar, surgirão muitos falsos profetas. Mateus 24, podemos ler a partir do versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Para mim, aqui já está se relacionando com a própria apostasia. O desvio da fé, ele tem um caminho. Muitos que já foram da igreja, ou muitos que já acreditaram na palavra de Deus, às vezes se desviam por terem acreditado em humanos, em pessoas e não apenas em Cristo. E se decepcionam porque viram que A ou B, o pastor A, o pastor B, ou qualquer outro líder religioso tenha o decepcionado, enquanto que na verdade nós sabemos que não podemos estar nos apegando às lideranças de maneira idólatra. Não, nós temos que estar cientes de que o único que pode seguir a perfeição é Jesus Cristo. Portanto, temos que estar atentos para as falsas profecias, sim. Embora, como eu tenho dito aqui no meu canal, nós vamos viver tempos onde Deus vai revelar cada vez mais aos seus através de sonhos, visões, palavras proféticas, profecias, mas precisamos estar muito atentos ao que está por detrás desta profecia, o que está por detrás do que algum homem de Deus tem se levantado ou mulher de Deus para falar. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, nós lemos assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Portanto, queridos, tudo aquilo que você ouve precisa estar dentro dessas três funções para com o povo de Deus, para com a noiva de Cristo. Toda profecia tem que ser cristocêntrica, tem que apontar para Cristo Jesus. Se ela não aponta para uma exortação, para anunciar algo, para estar alertando e preparando o povo de Deus, ela não vem da parte de Deus. Então é isso, queridos, estejamos atentos, os sinais estão embaixo dos nossos olhos. Podemos ver ao nosso redor muitos falsos profetas se levantando, podemos ver também muitos líderes vestidos de ovelhas, mas que na verdade são lobos, querendo apenas devorar cada um de vocês. Primeiro, pela sua mente, tirando de você o conhecimento da verdade e colocando à sua frente a mentira que te levará para o caminho errado. Portanto, esteja atento, estude sobre o que as pessoas têm te dito, estude sobre a picadinha, estude sobre a doença, estude sobre o grande reset, estude, vá a fundo a respeito da nova ordem, entenda que ela está dominando como uma matrix que domina o mundo. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós podemos ler lá em Mateus 24, a partir do versículo 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Nós temos uma chance, a sua chance é agora. Busque a Deus como nunca você buscou. Eu tenho alertado isso em vários vídeos aqui neste canal, que você possa sair por aí falando da palavra de Deus.
Não se preocupe para onde você vai fugir ou se esconder. Não existirá lugar que você possa se esconder que não seja debaixo das asas do Senhor, debaixo das asas de Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai te guiar e mesmo que você precise sair de onde você está, Deus te dará a direção correta. Portanto, oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo medo saia dos corações e permaneça a Tua vontade e permaneça a Tua paz, que excede o nosso entendimento. Que possamos a cada dia, Senhor, ser renovados pela Tua força. Leve embora toda a depressão, leve embora todo desânimo e coloca coragem que venha de Ti, do Teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor, renova a força de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, para que eles possam, Senhor, levar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe.